Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Dois amigos foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estados de decomposição, a polícia encontrou duas misteriosas máscaras de chumbo. O detetive responsável pelo caso, Saulo de Souza, se surpreendeu ao chegar no local e observar que o ponto onde os corpos de Manuel e Miguel foram encontrados estava marcado e como se contornado, como se a terra ali estivesse calcificada e salgada, porque naquele lugar a vegetação não nasceu mais. Vamos entender a misteriosa história das máscaras de chumbo. Na tarde do dia 17 de agosto de 1966, no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, a dona de casa, Gracinda Barbosa, e seus filhos voltavam para casa quando a filha percebe algo estranho no alto do morro e avisa sua mãe. Gracinda resolve parar o carro e saiu com seus filhos para averiguar o que estava acontecendo. Eles ficaram surpresos com as luzes coloridas que estavam iluminando o topo do morro. Gracinda falou que poderia ser um balão, porém seu filho diz que não parecia ser um balão. No mesmo morro e no mesmo dia da visão, duas mortes e um grande mistério iria se iniciar. No dia seguinte, um jovem chega ao alto do Morro do Vintém e encontra dois corpos. Ele se assusta e sai correndo em direção à casa de um policial. Chegando na casa, ele avisa ao policial que tinha encontrado no alto do morro. Inexplicavelmente, o policial não dá importância à denúncia que o rapaz fez. Simplesmente, o policial ignora o fato relatado. Complicado, né? No dia 20 de agosto de 1966, três rapazes sobem ao Morro do Vintém, correndo atrás de pipa, e um deles acabou tropeçando em um dos corpos. Justamente o local onde a pipa caiu era o local que estavam os mortos. No final da tarde daquele dia, os rapazes resolveram ligar e comunicar o ocorrido para o policial, que atendeu a ligação. O policial ficou sabendo que havia dois corpos no alto do Morro do Vintém. O repórter Mário Dias estava de plantão no jornal e o comissário Nunes ligou para o jornal e avisou sobre o caso. Era uma semana de muita chuva e o local era de difícil acesso. Então foi resolvido que no dia seguinte, na parte da manhã, iriam ao topo do morro averiguar a situação. No dia 21 de agosto de 1966, os policiais, os bombeiros e a imprensa levam mais que 2 horas para chegar no alto do Morro do Vintém. Ao chegarem ao local, observaram que os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. O mau cheiro incomodava e atrapalhava o trabalho dos profissionais. Um dos bombeiros orienta em colocar formal sobre os corpos para diminuir o mau cheiro que exalava. Após os bombeiros fazerem os procedimentos, os policiais continuaram o trabalho da perícia. O comissário relata o quanto estranho era aquelas mortes, pois além da necrose não tinha nenhum ferimento, nem de arma de fogo e nem de arma branca. Porém, algo chamou a atenção do repórter: as duas máscaras de chumbo que encontrava-se ao lado dos corpos. Sem entender o que era aquilo, entregou para o comissário, que ao analisar as máscaras também ficou sem entender o que realmente significava aquilo. Próximo dos corpos,
havia um misterioso marco de cimento e a polícia encontrou uma garrafa vazia de água mineral, um copo feito de papel laminado, um par de óculos de aro preto e com uma aliança enfiada em uma das hastes, e um embrulho de papel contendo 2 toalhas. E o detalhe mais estranho de todos, as 2 máscaras de chumbo. O inusitado do caso não para por aí. Junto aos corpos, um papel como uma equação básica de eletrônica, representando a energia movida por uma resistência e a potência elétrica de uma resistência. A polícia achou esse bloco de anotações com símbolos e números e também um bilhete dizendo: 16h30 estar local determinado. 18h30 ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Da maneira que está escrito, o bilhete é ambíguo, o que torna seu significado aberto às interpretações. O mistério das máscaras de chumbo ficou conhecido depois dos acontecimentos que levaram à morte dos 2 técnicos em eletrônica, os brasileiros Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, cujos corpos já decompostos foram encontrados em 20 de agosto de 1966 no Morro do Vintém, em Niterói. Os corpos foram descobertos por Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que estava empinando pipa no local. Os corpos trajavam ternos e capas impermeáveis e não havia sinais de violência neles e nem na área próxima. O que realmente chamou a atenção das pessoas eram as máscaras de chumbo usadas pelos 2 homens, o que deu o nome ao incidente. Eram máscaras usadas tipicamente para proteção contra a radiação. Durante o inquérito, os investigadores reconstituíram uma narrativa plausível dos últimos dias dos 2 homens. Em 17 de agosto daquele ano, eles partiram da cidade onde residiam, Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro, próximo à divisa com o estado do Espírito Santo, tendo dito a respectivas esposas que iam para São Paulo comprar material de trabalho e também um automóvel. Tomaram um ônibus e chegaram a Niterói às 14h30. Cerca de 50 minutos depois, chegaram na loja de eletrônica no centro de Niterói, onde conversaram com o proprietário, e o estranho é que não compraram nada. E o proprietário da loja explicou que eles eram clientes antigos da loja e sempre passavam por lá para conversar. Depois foram para a loja de plásticos e borracha e compraram 2 capas impermeáveis. Manuel pagou pelas capas. Embora estivesse chovendo, eles preferiam levar as capas embrulhadas. Saindo da loja e indo para o caminho do Morro do Vintém, os 2 amigos pararam num bar e compraram uma garrafa de água mineral. E, embora mostrassem pressa, não esqueceram de pegar o vale da garrafa d'água. Do bar, seguiram direto para o local em que foram encontrados mortos, depois de alguns dias. Uma testemunha afirma que os homens chegaram ao local da morte num jipe, acompanhado por outros 2 homens. Porém, isso nunca foi confirmado e esses 2 homens nunca foram encontrados. Gracinda Barbosa e seus filhos, que vivem próximos ao morro onde os corpos foram encontrados, contataram a polícia local e alegaram terem visto o que descreveram como um OVNI pairando sobre o morro no momento exato em que os investigadores creem que os 2 homens morreram.
Nenhum ferimento aparente foi encontrado na necrópsia e não foi possível uma investigação de substâncias tóxicas nos órgãos internos, pois eles já estavam em grau avançado de decomposição. A putrefação também tornou impossível determinar se foram eletrocutados ou não. Outra hipótese é de que os dois homens teriam consumido drogas psicoativas com a finalidade de entrar em contato com extraterrestres. Eles teriam utilizado as máscaras para se protegerem dos fortes raios luminosos que poderiam surgir no esperado encontro. Entretanto, ainda dentro dessa teoria, morreram por overdose de drogas. Algumas pistas dão força a essa hipótese. Um dos amigos da dupla afirmou que Miguel Viana e Manuel Cruz faziam parte de um grupo científico espiritualista. Além disso, publicações que falavam de esoterismo e espíritos foram encontrados nas casas dos homens. Não faltaram teorias para explicar a estranha circunstância das mortes. A hipótese de que eles haviam sido mortos por extraterrestre foi levado a sério e despertou a atenção de vários ufólogos. Essa teoria ganhou ainda mais força quando uma dona de casa afirmou ter visto um estranho objeto com luzes vermelhas e laranjas sobrevoando o local no mesmo dia em que os dois homens morreram. Além disso, a polícia descobriu que eles estavam lendo livros sobre extraterrestre. O fato é que nenhuma das hipóteses se comprovou e o caso continua um mistério até hoje. Na reconstituição que os investigadores fizeram do espaço de Miguel e Manuel, eles descobriram que os dois saíram de Campos levando uma quantia significativa de dinheiro, no valor de 2.300.000 cruzeiros, cerca de $1.000 naquela época. Esse dinheiro jamais foi encontrado e que as máscaras de chumbo foram feitas por eles mesmos na própria oficina. Eles eram grandes amigos e sócios de uma oficina de concerto de televisão. A história misteriosa ganhou as páginas dos jornais e despertou a curiosidade de muita gente. Porém, o crime nunca foi solucionado e até hoje o mistério continua rondando o caso das máscaras de chumbo. Esse caso é um grande mistério mesmo. E vocês, misteriosos, o que acham que aconteceu naquele dia? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaram desse mistério? Então não esqueça de deixar o joinha e inscrever-se no nosso canal. Temos vídeos novos todas as semanas. Até a próxima!